A postura do galo. A majestade de quem Deus preparou. No livro de Provérbios, no capítulo 30, ali do verso 29 em diante, a palavra de Deus vai dizer que há 3 que têm um andar elegante e 4 que se movem com majestade. O leão, o mais forte entre os animais, o galo cingido dos lombos, o bode e o rei a quem não se pode resistir. O capítulo 30 de Provérbios, ele representa as palavras de Agur, um homem que revela a sabedoria de Deus através de pequenas coisas da criação. Depois de falar da formiga, do coelho, do gafanhoto e da lagartixa, Agur encerra mostrando 4 seres que caminham com majestade. É surpreendente que entre o leão e o rei apareça um simples galo. E o Espírito Santo quer nos ensinar que Deus não mede o homem pelo tamanho, mas pela postura. Porque há pessoas fortes que vivem derrotadas. Há pessoas pequenas que vivem em vitória. Porque a verdadeira autoridade começa no interior. Porque quem perde a postura, perde a guerra antes mesmo da batalha começar. Meu Deus, eu vou falar de novo. Quem perde a postura, perde a guerra antes mesmo da batalha começar. Deus, ele procura homens e mulheres que caminham como majestade espiritual. E o galo é a figura de preparação. Olha só o que está escrito: o galo cingido dos lombos. Na Bíblia, cingir os lombos significa estar pronto. Israel saiu ali do Egito com os lombos cingidos. Êxodo no capítulo 12, no verso 11. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 46, fala que Elias cingiu os lombos antes de correr. E até Jesus ordenou, estejam cingidos os vossos lombos. Lá em Lucas, no capítulo 12, verso 35. Por quê? Porque o galo, ele vive preparado. Ele nunca é surpreendido. Ele desperta antes dos outros. Deixa eu aplicar na sua vida para que você possa entender. Existe uma geração que quer viver milagres, mas sem preparação. Quer colher sem plantar, quer autoridade sem oração, quer unção sem santidade, mas Deus, ele unge quem está preparado, meu Deus. Quero que você saiba que o Espírito Santo não procura pessoas disponíveis apenas aos domingos. Não. Procura homens que vivem cingidos todos os dias. E outra coisa, o galo, ele possui uma postura que impõe respeito. Você sabia disso? Ele anda com o peito erguido. A cabeça dele é levantada. Ele anda de cabeça levantada, passos firmes. Ele não parece derrotado. Porque antes da vitória aparecer, a sua postura já demonstra a confiança. Meu Deus. Até Caleb disse em Josué no capítulo 14, verso 11, ainda hoje eu estou tão forte, avançado de idade, mas ele disse, ainda hoje eu estou tão forte. Jesus caminhou para Jerusalém sabendo que seria crucificado, ou seja, a postura sempre antecede a conquista. O inferno, ele percebe quando um crente perdeu a postura, mas também ele sabe reconhecer quando alguém anda cheio do Espírito Santo, aleluia. Outra coisa, o galo, ele define o que Deus lhe confiou. Ele enfrenta serpentes, protege o seu terreiro, protege as galinhas, protege ali os filhotes, mesmo correndo riscos. Assim foi Neemias, construiu com uma mão e lutou com a outra. Assim também foi Davi, que protegeu as ovelhas antes de governar Israel.
Quem não protege o pouco jamais governará o muito. Meu Deus, que isso? Quem não protege o pouco jamais governará o muito. Há serpentes tentando entrar nas famílias. Deixa eu aplicar para você entender. Na mente dos filhos, nos casamentos, nos altares. E Deus está procurando guardiões que proteja. É por isso que ele usa a figura do galo aqui. Outra coisa, o galo ele vigia enquanto todos dormem. Olha só que forte isso. Antes do sol nascer, ou seja, antes do nascer do sol, ele canta. O seu canto anuncia uma nova estação. Quero que você aplicar isso na sua vida. Quem vive no Espírito, ele enxerga antes. Discernimento é uma arma espiritual que poucos oram para ter. A igreja precisa voltar a vigiar. E eu quero estar indo para o término desse vídeo, para não ficar longo, porque é muito profundo. O galo ele não tem o tamanho do leão, mas tem a coragem. O leão ele representa a força. O rei aqui, ora lido, representa a autoridade, mas o galo representa a atitude. A coragem não nasce do tamanho, nasce da convicção. Gideão ele venceu com 300. Davi ele venceu com uma funda. Josafá venceu adorando. Jericó caiu com trombetas. Então, quando Deus ele entra na batalha, o tamanho deixa de importar. Só que a majestade começa na postura. Grave isso. Anote isso se você puder. A majestade ela começa na postura. Argu diz que o galo possui um andar majestoso. E majestade não é riqueza, não é fama, é comportamento. José ele continuou majestoso na prisão. Daniel ele continuou majestoso na cova. Paulo ele continuou majestoso algemado. E assim também Jesus continuou majestoso na cruz. Então quem possui o reino por dentro nunca perde a dignidade por fora. Eu vou falar de novo. Quem possui o reino por dentro nunca perde a dignidade por fora. E eu quero finalizar aqui dizendo que Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus entrou em Jerusalém sabendo da cruz. No Getsemane permaneceu firme. Diante de Pilatos permaneceu firme. Na cruz, permaneceu firme. A postura de Cristo venceu o inferno. A igreja deve andar como Cristo andou, aleluia. Não intimidada, não derrotada, não curvada, mas cheia do Espírito Santo. Por que Deus colocou um galo entre o rei e o leão? Porque Ele queria ensinar que a verdadeira majestade não está na força e nem na posição, está na postura, isso mesmo. Hoje Deus procura homens e mulheres preparados para obedecer, vigilantes em oração, corajosos diante das lutas, fiéis na proteção da família, firmes mesmo sob pressão e cheio do Espírito Santo. Amém? Talvez o inimigo tenha roubado a sua coragem. Talvez você tenha abaixado a cabeça por causa das perdas. Talvez sua casa esteja sendo atacada. Ou talvez a tua fé tenha enfraquecido. Mas o Espírito Santo está te dizendo neste vídeo, neste dia chamado hoje, cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos. Volte ao altar, retome a vigilância, proteja aquilo que eu coloquei em tuas mãos, porque quem tem postura de reino não vive intimidado pelo inferno. Hoje Deus está levantando galos espirituais nesta geração.
homens e mulheres que anunciarão uma nova manhã, que despertarão uma igreja adormecida e que enfrentarão as serpentes sem retroceder e que caminharão com majestade até o dia da vinda de Cristo. A primeira vitória que Deus realiza não acontece na circunstância, ela acontece na postura. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo até o próximo vídeo, se Deus permitir.